Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar de óxidos. Estamos acabando as funções inorgânicas e eles são muito especiais porque são os óxidos, as substâncias compostas mais abundantes na crosta terrestre. Basicamente o solo é feito de óxidos, óxidos minerais são importantes. Mas o que são óxidos? Rapidinho. São compostos binários, ou seja, dois elementos químicos apenas, sendo que um deles obrigatoriamente tem que ser o oxigênio, de carga -2. Aquele oxigênio lá do Fokker-Brisker pH, em que o oxigênio do grupo 6 faz duas ligações covalentes, certo? Então ele adquire carga aparente -2, ou quando ele está ligado ao metal, ele recebe 2 elétrons e fica aí sim com carga real -2. Mas tem que ser binário, dois elementos químicos, e um deles é o oxigênio. Como classifica esses óxidos? Vamos dividir em dois grupos. Os óxidos que fazem ligações com não metais ou semimetais, são óxidos que fazem ligações covalentes, os moleculares, e os óxidos iônicos, que são aqueles que fazem ligações com metais. Eu vou aproveitar, vou sentar e fazer rapidinho isso, explico a classificação, a nomenclatura, a aplicação e aonde a gente chega com eles, tá? Então vamos lá rapidinho. Os óxidos moleculares, o nome já diz, eles fazem ligações covalentes. E essas ligações covalentes, elas são muito importantes porque elas fazem um compartilhamento de elétron. Típico de quem? O não metal, que é o oxigênio, com o outro não metal. Ele divide os moleculares em dois grandes grupos, anidridos ou ácidos. Por quê? Porque se você colocar água para essa turma aqui, você tem a formação do ácido correspondente. Olha, professor, esse aqui é o ácido sulfuroso. Olha, como é que é o nome desse cara? Quando é molecular, você precisa citar a quantidade de oxigênios. Então, olha só. Dióxido de enxofre. Tá bem? Ah, professor, por que o senhor não falou monoenxofre? O mono, a palavra mono, quando tem um elemento só, um átomo só desse elemento, é suprimido. Então, ó, dióxido de enxofre ou anidrido sulfuroso, porque ele veio desse ácido. Olha o outro. Professor, eu não sei montar, eu vejo muito óxido. Lembre-se o seguinte. Eu vou fazer aqui. Esse aqui é o ácido fosfórico. E esse aqui era o ácido sulfuroso. Deixa eu aproveitar o ácido sulfuroso e ver como é que é fácil. Eu consigo tirar a água dele? Consigo. Se não sobrar água, ele é um óxido molecular do tipo ácido. Mas no ácido fosfórico, eu não consigo tirar a água, vai sobrar um hidrogênio. Então o macete é dobrar a molécula, ficou H6P2O8 e vou retirar 3 moléculas de água para eu eliminar o oxigênio. O que sobra? 3 vezes 2, 6. 6 com 6 nada. P2... O8 menos, aqui cuidado, não é um oxigênio, são 3. 8 menos 3, 5. Ah, professor, veio do ácido fosfórico. Ah, veio do ácido fosfórico? Beleza. Se ele veio do ácido fosfórico, esse aqui é o anidrido fosfórico. Ou simplesmente pentóxido de difósforo. Ah, passou de... Quando é um só, eu não chamo monoenxofre, enxofre direto. Dióxido de enxofre, é aqui. Pentóxido de dinitrogênio. Então, nós acabamos com o primeiro grande grupo. Lembrando que essa galera aqui, ó, eu vou colocar o dióxido de carbono. Eu não falo monocarbono. Dióxido de carbono. Na presença de água, você já entendeu, ele vai formar o ácido carbônico. Então o dióxido de carbono
também é conhecido como anidrido carbônico. Por isso que ele é gás carbônico. Tá? Essa galerinha aqui, quando reage com base, como eles são de caráter ácido, quando reagem com base, forma sal e água. Forma sal e água. Tá bem? Essa é uma característica importante dessa galera. O outro grupo molecular são os óxidos do tipo inertes ou indiferentes ou neutros. Por quê? Então vamos falar deles rapidinho. O outro grupo então são os inertes ou indiferentes ou ainda neutros. Por quê? Porque eles não reagem nem com água, não reagem nem com ácido e não reagem nem com base. São extremamente tóxicos, mas também têm ação importante na indústria, em outras áreas. Eles são formados basicamente do monóxido de carbono, do monóxido de dinitrogênio e do monóxido de nitrogênio, certo? Esse aqui é o gás do riso, esse é o monóxido de carbono tóxico, nós conhecemos, e o monóxido de dinitrogênio. Tranquilo? Essa galerinha aqui cai bastante, principalmente pela toxicidade. O gás do riso é um anestésico utilizado para crianças em consultórios odontológicos. Inertes ou ainda neutros, indiferentes, tá? Terminamos assim, e eles não reagem com ninguém, não se preocupe. Claro que eles reagem com, não reagem com água, ácido ou base, mas eles reagem com algumas situações, como em indústrias, etc. Mas não sendo esses três grandes grupos, ele não reage. Vamos imediatamente para os óxidos do tipo iônicos, aqueles que têm metal com não metal. Lembrando que o não metal obrigatório nosso é o oxigênio. Os iônicos dividem-se, vamos falar no mais importante, nos básicos. Básicos, principalmente a galerinha dos metais do grupo 1A e 2A. Lítio, sódio, potássio, lítio, césio e frâncio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Vamos dar um exemplo, professor? Vamos, olha aqui. O óxido de lítio, certo? Ao cair na presença da água, ele forma a base correspondente. E essa galerinha aqui, na presença de ácido, neutraliza, formando sal e água. Essa é uma característica bastante peculiar. Vocês viram que eu mudei o jeito de chamar ele? Eu chamo óxido de lítio, eu não falo óxido de lítio. Para metais, segue aquela regra de NOx fixo e carga variável. Certo? É óxido de lítio. Quando for cátions de metais de NOx fixo, você não fala a quantidade, e sim a sua forma. Tá bem? Esses são óxidos básicos. O outro grupo dos iônicos são os óxidos, agora sim, anfóteros. Os óxidos anfóteros, a palavra anfíbio, vive na terra e no meio aquático. Anfótero significa que essa galera tem comportamento duplo. O comportamento duplo. Aqui eu destaco dois. O óxido de zinco, certo? E o óxido de alumínio. O óxido de zinco, se cair na presença de ácido, ele se comporta como base.
certo? Se ele cair na presença de base, ele se comporta como ácido. Serve para os dois, tá bem? O óxido de zinco ele é muito utilizado naquelas pomadas hipoglose, etc., exatamente por esse comportamento. Tá bem claro? Anfóteros é dessa maneira. E o último grupo dos iônicos dos iônicos é um grupo especial chamado duplos ou mistos. É assim, ele é formado, vamos imaginar assim, eu tenho o óxido de ferro 2 e eu tenho o óxido de ferro 3. Da união de dois óxidos, eu formo um óxido duplo. Então esse óxido é chamado óxido duplo de ferro 2 e ferro 3, ou ferroso férrico, como a gente chama quando é carga variável, lembram? Aí lembre-se sempre daquela aulinha também de NOx, de cátions, que nós temos grupo 1A, 2A e o alumínio é NOx fixo. Aí tem chumbo 2, chumbo 4, ferro 2, ferro 3, é importante para a nomenclatura. Encerrando aqui, os óxidos do tipo iônico. Professor, mas existem alguns tipos de ligação com oxigênio binário especial? Bem lembrado, nós temos os peróxidos. A palavra peróxido é o seguinte, cada 2 oxigênios, se tiver carga menos 2, isso significa que cada oxigênio vai ter um elétron. Lá no óxido, um oxigênio sozinho recebia 2 elétrons. Olha a diferença. Aqui, cada 2 oxigênios vai receber 2 elétrons, ou seja, cada oxigênio recebe 1. O exemplo clássico que tem é esse aqui. A água oxigenada. Se a água é um óxido, vamos ver a carga da água? Olha aqui. Se a água é um óxido, a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, essa nomenclatura, quando é O2 valendo menos 2, sempre zerando, eu uso o termo peróxido, não falo dióxido. Peróxido de hidrogênio, esse é o único exemplo que eu tenho de peróxido molecular. Pode dar um exemplo para mim de outro, professor? Claro, olha só. O sódio é mais 1, oxigênio menos 2. Vou precisar do que para acertar isso? Composto iônico, metal com não metal. Preciso zerar, não preciso? Então eu vou precisar de 2 sódios para zerar. Então o óxido de sódio é assim. Como que ficaria o peróxido de sódio? Ué, se o oxigênio 2 precisa ter 2 átomos de oxigênio, então eu preciso dessa formulação, Na2O2, peróxido de sódio. Olha que legal, peróxido de cálcio, tá? Essa turma, quando reage com água, não esqueça, forma água oxigenada, tá? Peróxidos iônicos formam água oxigenada e ainda dentro da reação e a base correspondente, tá? Esses são os peróxidos. Como que são os superóxidos? Olha que legal. 4 átomos de oxigênio valendo menos 2. Isso significa que cada um vai valer menos meio. Olha que doido, para que no final dê menos 2. Voltamos para aquele exemplo. Se 4 tem que valer menos 2 e o sódio vale mais 1 cada sódio, eu preciso de 2. Esse é o superóxido de sódio, tá? É rapidinho, você pode desenvolver, ver outras aplicações. As ações são muito importantes dos óxidos, superóxidos e peróxidos. Óxido de cálcio, calvígeno, correção de solo, calagem.
Temos óxido de silício, que é o componente da areia. Como eu disse, são das substâncias mais abundantes da natureza. Certo? Espero que tenham gostado. Tem muito mais coisas. Só não esquece da nomenclatura. Quando for oxigênio ligado a metal, direto óxido de mais o nome do metal. Quando for não metal com não metal, você precisa citar a quantidade de cada um. Dióxido de enxofre, tá? Olha aqui agora. Epitóxido de dicloro, tá? E assim por diante. Valeu? Até outra função. Tchau, tchau.